Pronto. Que é isso? É patrística. Não deu pra ver. Ah, tá. Eu tenho alguns aqui. Eu acho que eu tenho uns 5 livros de patrística. Ah, tá, legal. É, será que a gente espera alguém entrar pra iniciar? Ah, acho que dá pra gente começar logo, né? Uhum. Tranquilo. Tu já conseguiu encontrar aí a transmissão? Eu já tinha colocado aqui, já tá ao vivo já. Tá ok. Então, sim, tu vai fazer a introdução para me começar? Pode ser. Então pronto. Como a gente tinha combinado, a gente vai estudar, vai ver hoje, né, a respeito das duas naturezas de Cristo, Sei. que é a sua humanidade e a sua divindade, né? Uhum. Ao longo do tempo, né, da história da igreja, existiu muitas especulações sobre a quem é Cristo, né? Isso começando desde quando ele iniciou o seu ministério, aqui em Marcos 16, 13, a gente já começa a ver que há especulações dos homens, das pessoas a respeito de quem é Cristo, sobre quem ele representa ser, sobre quem ele é de fato. Marcos, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz ser o povo o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, desde esse início aqui, a gente vê que já há especulações é, dos homens a respeito do ser de Cristo, sobre quem ele é, porque esperavam um profeta, esperavam um enviado de Deus nessa época em que Cristo estava na terra. Daí os homens se questionavam, não, ele deve ser é, ele deve ser Elias, Jeremias, alguém assim que, que veio para anunciar como se fosse igual no Antigo Testamento, porque eles estavam acostumados com um costume do Antigo Testamento que revira e mexe Deus levantava um profeta para trazer o povo à conversão de volta. Mas aí Jesus pergunta, né, para seus discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta em que no decorrer da história sempre houve essas perguntas: Quem é Cristo? Houve muitas especulações, heresias, existem dezenas de heresias a respeito de quem é Cristo. E hoje a gente propõe, né, comentar sobre as duas naturezas de Cristo, que é a sua natureza humana e a sua natureza divina. Sobre Cristo, primeiro a gente vai ver algumas questões que já estavam sido profetizadas a respeito dele. A primeira profecia sobre Jesus está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz que ele nasceria da semente da mulher, que ele nasceria de uma mulher, de uma virgem, e, e a semente dela esmagaria a serpente. Outras profecias também dizem que ele nasceria de uma concepção milagrosa, ou seja, ele não nasceria da forma natural,
da forma da relação entre um homem e uma mulher, mas ele nasceria de uma forma até mesmo assombrosa, poderosa, em que fugia ao curso natural que nós estamos acostumados a entender como a concepção de nascimento de uma pessoa. Outra coisa, há profecias também de que que o enviado de Deus, o Messias, ele sofreria no lugar dos pecadores, como está Isaías 53, do versículo 4 ao 6. E essa profecia se cumpre em Mateus 8, 16 ao 17. E também no Salmo 24 diz que esse enviado de Deus, esse Messias, ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Está no Salmo 34, versículo 20. E a profecia se cumpre também em João 19, 33. Então, quando a gente começa a observar sobre quem é Cristo, nós temos algumas especulações, temos algumas revelações de que a própria palavra de Deus nos diz. E esse enviado de Deus, que é Cristo, em Colossenses, no capítulo 4, do versículo 5 ao 6, diz que Cristo ele veio, ele se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, no momento preparado por Deus, no momento em que Deus escolheu, Cristo se revelou aos homens e com toda a sua graça, com toda a sua majestade e glória, se fazendo homem e sendo Deus. A gente tem também um documento histórico, ô Marcos, que é o Credo Apostólico. O Credo Apostólico muita gente conhece, até a gente pensa que é uma espécie de oração, mas o Credo Apostólico é nada mais, nada menos do que uma confissão de fé. E esse credo, quando se trata de Cristo e do Pai, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Daí o credo continua tendo outras confissões de fé. Daí se pergunta, quem é esse que nasceu da Virgem Maria? Quem é esse que nasceu, que foi concebido pela mulher que está profetizada em Gênesis? Muita gente questionou, que ele afirmou, né, que ele é um homem. Outros disseram, não, ele é apenas Deus, porque a natureza de Deus não pode se misturar com a natureza humana. De outras diziam assim, não, ele tem as duas naturezas estão misturadas entre si. E também outro dizia, não, ele simplesmente foi um profeta, simplesmente foi um homem mais elevado que os demais homens e que adquiriu destaque. Então, sobre isso, nós queremos comentar hoje. Houve também várias heresias a respeito de quem é Cristo. Deixa eu procurar aqui. Eu deixei marcado algumas aqui. Ô Marcos, existe dezenas de heresias a respeito de quem é Cristo. Muitas. Só que eu separei apenas 3 para a gente não se prolongar tanto, não ir tão distante, para causa do horário também. A primeira heresia que eu separei é a do docetismo, que é uma doutrina que afirma que Jesus era Deus, mas apenas parecia ser um homem, e que a sua humanidade era apenas aparente.
O que isso quer dizer? Que eles tinham uma visão muito helenística, muito, digamos assim, antiga, que dizia assim que não, a natureza divina é santa, é perfeita, e a natureza humana é caída, é mal, e Deus, sendo bom, perfeito e santo, não pode estar na natureza caída, humana, porque ele não pode ter contato com aquilo que é material, digamos assim. Então, essa heresia diz mais ou menos assim, que quando Cristo estava na Terra, ele apenas aparecia ser uma pessoa. Ele apenas tinha uma aparência. Se alguém tocasse nele, a sua mão iria atravessar o seu corpo. Ele era como se fosse um fantasma, coisas do tipo. É, ele dizia também que Jesus só parecia um homem, né? Já que Jesus não podia se tornar realmente material, já, já que toda a matéria era considerada má, e ele é puro e santo. E essa heresia, ô Marcos, ela desafia é, muitas doutrinas importantíssimas para o cristianismo, porque se Cristo era apenas uma projeção, apenas um fantasma, coisa do tipo, como é que ele foi pregado na cruz? Se ele não tinha uma matéria, se ele era apenas uma aparência, uma projeção, algo do tipo. E se nós somos lavados, redimidos e comprados com o seu sangue para Deus, como é que pode uma projeção não ter. Opa! É, como é que pode uma projeção ser crucificada em nosso lugar? Não tem cabimento essa heresia, porque isso invalida o sacrifício de Cristo. E para eles, para quem acreditava nessa antiga heresia, dizia não, quem morreu na cruz não foi Jesus. Quem morreu na cruz foi esqueci o nome do homem que carregou a cruz com Cristo. Esqueci o nome dele agora. Eles dizem, não, e já que Cristo era apenas uma projeção, como era que um espírito tinha poder de carregar uma cruz que era material? Então, é uma heresia que incompatível com o Evangelho, mas que se alastrou na igreja primitiva, se fez presente e muito presente na igreja primitiva. Outra heresia é do apolinarismo, que é o ensino herético de Polinário, que foi um bispo de Laodiceia no ano de 310, para ter uma ideia. Logo no início da igreja, no terceiro século, houve uma heresia. E essa heresia afirmava que Jesus, em sua encarnação, assumiu um corpo e alma humanos, mas não a mente ou espírito humano. Ou seja, que Cristo, quando veio em terra, ele não agiu com sua mente humana, ele apenas agia com sua mente divina, e que ele operava exclusivamente e unicamente somente pela sua divindade. E este ensino de Apolinário foi combatido pela igreja e foi rejeitado por muitos. E também uma outra heresia que está muito presente hoje na sociedade é a doutrina de Ario, que é uma doutrina herética também, que foi rejeitada pela igreja. A doutrina de Ario é uma doutrina bem primitiva mesmo, que dizia que Cristo ele não era um ser divino, mas que ele apenas foi o primeiro da criação, ou seja, que o Pai criou Cristo, e que Cristo é a primeira das criaturas de Deus.
mas que ele não tem a coeternidade com Deus, não tem a mesma substância com o Pai. E que também dizia que esse Filho de Deus, Cristo, foi uma criação perfeita do Pai, mas que ele não era um igual ao Pai. E esse ensino diário foi combatido no Concílio de Nicéia no ano de 325. O arianismo, né, foi considerado heresia e condenado, e foi nesse Concílio de Nicéia que foi feita especificamente a doutrina da Trindade, onde foi definido que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, tem várias outras heresias aqui também que eu poderia comentar, mas eu prefiro deixar para uma outra hora. Mas em resumo, ô Marcos, as heresias a respeito de Cristo, elas têm algumas características, que a primeira é negar a sua humanidade, e a segunda é negar a sua divindade. Outra é negar a sua união hipotática das suas duas naturezas em uma única pessoa. Então, digamos que as heresias mais, digamos assim, mais chamativas a respeito de Cristo têm essas características: ou negar a sua divindade, ou negar a sua humanidade, ou negar que ele é Deus e homem em uma só pessoa. Eles não são duas pessoas. Não existe dois filhos de Deus, o Jesus humano e o Jesus Deus. Não são duas pessoas, mas apenas uma em uma união hipotática. Sobre essa união hipotática, a igreja definiu algumas coisas que nós podemos também chamar de unipersonalidade de Cristo. No, no ano de 451 depois de Cristo, o Concílio de Calcedônia conheceu e formulou a fé cristã a respeito da pessoa de Cristo e declarou que ele deve ser reconhecido em duas naturezas, sem confusão, indivisível e inseparável, sendo que a distinção das naturezas de modos que nenhuma é eliminada pela união, mas antes a propriedade de cada natureza é preservada e ambas ocorrem numa mesma pessoa, e isso se dá em uma subsistência. Ou seja, o credo aliás, o Concílio de Calcedônia quis dizer que a pessoa de Cristo não se confunde quando nós vemos. Por exemplo, a natureza divina não anulou a natureza humana, nem a natureza humana anulou a natureza divina. Então, essa é a posição da igreja, estou falando da igreja cristã como um todo. E também, depois no credo de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, diz assim: Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado e não criado, consubstancial com o Pai. Por ele foram feitas todas as coisas, e por nós, os homens, e para a salvação, desceu em carne. Desceu em carne e encarnou. Desceu dos céus e encarnou.
isso pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, esse Cristo, ele já é pré-existente, digamos assim, se é que nós podemos dizer que Deus é existente, porque aquilo que existe hoje não existia antes. Então, Cristo, ele simplesmente ele não passou a existir, mas esse Deus que se fez homem, se encarnou através da Virgem Maria, que, que teve a sua que teve a sua concepção milagrosa. E agora, esclarecida essa introdução, eu queria, Marcos, que tu explanasse a parte que tu ficou, que é a parte da humanidade de Cristo, para que tu possa trazer para nós esse assunto aí tão relevante, tá bom? Não estou te ouvindo, Marcos. Teu microfone... Pronto. Tá ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Pronto. Aí tu só desliga o microfone lá. Aí qualquer coisa tu levanta a mão. Beleza. Sim, Léo. Então é isso. Eu quero começar com um texto bíblico que vai falar justamente sobre esse nascimento milagroso de Cristo, né, que está em Mateus. Mateus capítulo 1. No caso aqui, como você já falou, nós estamos defendendo a natureza humana e a natureza divina na mesma pessoa. A gente pode dizer que Cristo é 100% homem e 100% Deus em uma mesma pessoa, e sempre será. Então, aqui eu trago a natureza humana, né? O homem, Cristo. E a gente vai começar com esse nascimento milagroso, né? E isso está em Mateus capítulo 1, 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ainda coabitado com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o que acontece? Maria não tinha nenhum relacionamento sexual ainda com José. Né? Eles não tinham se casado propriamente dito, mas nesse contexto e na relação dos judeus com a questão do casamento, era algo sério. Então, aquilo ali já era um compromisso de casamento, mesmo ainda não tendo nenhum tipo de relação sexual. E só que o que acontece? Maria recebe a visita de um anjo, e o anjo fala para ela que o Espírito Santo vai vir sobre ela, e ela vai dar à luz a um ente santo. Então, ou seja, o nascimento de Cristo, ele não se dá através de um coito sexual da forma tradicional, homem e mulher, mas não, ele se dá através de um milagre. O Espírito Santo de Deus repousa sobre essa mulher virgem e ali no seu ventre começa a ser gerado e tecido o Salvador da humanidade. E José, claro, ele toma um susto. Quem não tomaria o susto? Como é que nós vamos explicar uma mulher virgem grávida? Então, José, sendo um homem justo, ele articula deixar Maria nas escondidas, sem que ninguém soubesse, para que, nós podemos dizer, para que não pudesse acontecer nenhum mal a ela, nenhum mal grave a ela. Porque como era que nós íamos explicar uma mulher virgem grávida naquela época, né? Então, no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 1, versículo 20, José estava articulando para deixar Maria secretamente.
E o versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, José estava meditando, né? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, o nascimento de Jesus, ele se deu através de um ato sobrenatural. O que a gente já pode tirar daqui e aplicar é que não teve participação humana, não teve um esforço humano. O nascimento de um Salvador já se dá diretamente do alto, sem a participação, sem um coito sexual, sem a participação da mulher de ter uma relação sexual com este homem para que fosse gerado ali no seu ventre uma criança. Não, foi uma participação divina, foi direto do alto, né? A outra coisa que eu quero ver para que a gente possa evidenciar que esse Cristo é homem, é a questão da sua natureza. Então, ele teve uma natureza humana. Então, a nossa natureza humana, ela sofre algumas humilhações, ela tem algumas fraquezas. Só que para deixar claro que Cristo não pecou de maneira nenhuma, mesmo sendo gerado no ventre de uma mulher. E é só para deixar claro que a Bíblia diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, Maria pecou, José pecou, mas de uma forma milagrosa, esse ser que foi gerado dentro do ventre dessa virgem, ele nasceu completamente isento de pecado. Ele nasceu sem pecado. Só um momento aqui. A gente vai agora em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Só para deixar claro para as pessoas que estão nos escutando, ou então aquelas que possivelmente irá escutar em uma outra ocasião, a gente está se baseando exclusivamente na Bíblia para falar dessas coisas, porque se nós não tivermos base bíblica para estar falando isso, eu aconselho a vocês a nem escutarem a gente, porque o que importa é o que a Bíblia nos ensina e não o que eu quero estar passando para vocês. Então, capítulo 2 de Lucas, versículo 7, diz assim: E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, então, ela deu à luz a essa criança. Ele foi concebido de forma milagrosa, através da ação do Espírito Santo, sem um coito sexual, sem uma relação sexual, e ele nasce como todos nós nascemos, e muitos nascem de parto normal. E a Bíblia diz que a criança crescia em graça e conhecimento, em sabedoria de Deus. E uma outra evidência da sua natureza humana está em João 4,6. Assim como nós, Jesus também se sentia cansado, se sentia fadigado pela sua natureza humana. João, capítulo 4, versículo 6. E diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte,
por volta da hora sexta, ou seja, mais uma evidência da sua natureza humana, o cansaço, como todos nós sentimos cansaço. Lucas 23, 26. Outro texto para abordar a natureza de Cristo. Lucas 23, 26. E como o conduzissem, constrangendo um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Ou seja, Jesus já estava muito fadigado. A gente pode contextualizar aqui. Jesus já estava muito fadigado, Jesus estava muito cansado. Então, eles pegam um certo homem, sireneu, que vai passando naquela ocasião, onde Jesus está caminhando para o lugar que ele vai ser morto e crucificado, e eles pegam um homem para levar a cruz de Cristo. E Lucas, capítulo 23, 46, diz assim: Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, é como você falou, Léo, ali estava Jesus na cruz, estava sendo crucificado em carne. Não se tem lógica a gente dizer que um espírito foi crucificado naquele momento. Mas Jesus estava sendo crucificado ali em carne. A sua carne foi dicerada, a maior parte do seu sangue foi derramado, ele teve inflamações, ele teve ali várias crises, várias dores ali naquele momento da cruz. Então, só um homem poderia ter sentido tudo isso que ele sentiu. A Bíblia diz que Jesus chorou ao ver Lázaro ali naquela situação. Então, todas as evidências bíblicas nos levam a crer que verdadeiramente ele é homem. E agora, me veio aqui em mente, depois que Cristo ressuscitou, nós tínhamos lá naquela época um irmão chamado Tomé, que só acreditava vendo, né? Então ele não acreditava que Cristo esteve ali visitando os seus discípulos, os seus apóstolos no cenáculo, né? Não, eu só acredito vendo. Então existe uma outra ocasião aqui na Bíblia que ele aparece e chama a Tomé e diz: olha aqui, Tomé, sou eu, vem cá, toca nas minhas chagas, toca nas minhas feridas. Então, ele vai lá e toca nas chagas e nas feridas de Cristo, né? Então, é impossível que um espírito ali estivesse falando com eles e pedindo para tocar neles. Então, realmente, como você falou, não tem lógica. E o que é mais interessante é quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou em carne novamente. Num corpo, é claro que é um corpo glorificado, é um corpo celestial, mas foi em corpo novamente, né? E eu quero agora ir em Atos 1:9. Atos 1:9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, a uma nuvem, e o encobriu dos seus olhos. Então, Jesus em corpo glorificado, sendo levado assunto aos céus, o Jesus homem. E Jesus também tinha uma mente, né? Jesus tinha uma mente. O fato de que Jesus crescia em sabedoria nos diz que passou por um processo de aprendizagem intelectual, de amadurecimento quando criança. Ele aprendeu a comer, a falar, a ler, a escrever, como ser obediente aos seus pais. Hebreus, capítulo 5, versículo 8.
Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Mas, 5:8. Mas se produz espinhos. Opa, desculpa, estou lendo aqui no 6, no 5, 5:8. E diz assim: embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Veja bem que Cristo ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Os sofrimentos da cruz, o sofrimento da humilhação, o sofrimento de não ser reconhecido pelos seus irmãos, o sofrimento de não ser reconhecido pela sociedade, porque o texto bíblico diz que Jesus ele era conhecido pela aldeia onde ele morava, e quando Jesus operava muitos milagres, os aldeões lá dessa aldeia, eles diziam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos os seus irmãos? A sua mãe não é Maria? Então, o que é que nós tiramos disso? A própria sociedade, a aldeia, a vizinhança onde Jesus vivia, cresceu e amadureceu, reconhecia Cristo como homem. As pessoas da época, lá, eles reconheciam Cristo como homem e não como Deus. É claro que o ensinamento bíblico aqui, ele nos traz um Cristo divino, mas lá eles não criam dessa forma. Mas essa evidência deles conhecerem Cristo como homem é porque ele esteve ao meio deles, ele cresceu juntamente com eles e ele era reconhecido como filho de Maria, filho do carpinteiro. Os seus irmãos não estão sempre conosco. Então, os próprios vizinhos de Cristo reconheciam o Cristo na sua forma humana. Outra coisa, Jesus ele tinha uma alma humana. Como citei, Jesus chorou. Em João 12, 27, João diz, João 12, 27, eu vou lá para o texto, é melhor. Tá, João 12, 27. Vai falar assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente, com este propósito vim para esta hora. Ou seja, qual é o ser humano que nunca teve a sua alma angustiada? Eu acredito que todos nós. Então, esse texto de João 12, 27 apresenta o Cristo homem para nós. Ele tendo uma alma angustiada, orando ao seu Pai e falando com o Pai. Né? Então, Jesus também teve uma alma humana. Ele teve também uma mente humana porque a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e conhecimento. Né? E João 13, 21 agora. Novamente Jesus. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou, em verdade, vos digo, que dentre um de vós me trairá. Quem nunca sofreu uma traição? Eu acho que praticamente todos nós. Então Jesus, ele também sofreu. Jesus não tinha somente uma mente humana, Jesus não tinha somente uma alma humana, ele tinha angústias que são próprias dos homens, ele se angustiava porque sabia que ia ser traído. Então, todas essas evidências que já foram mostradas aqui, só aumenta a nossa fé no Cristo homem, que se fez carne e habitou entre nós. Porque, como você falou, que Jesus não foi criado, ele sempre
existiu na mesma substância e matéria com o Pai. Jesus sempre autoexistiu. Jesus não foi criado para nos salvar. Ele sempre existiu para nos salvar. Ele é autoexistente, ele é incriável, né? Juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mais uma aqui, Mateus 26, 38. Eu vou só citar esse versículo, Léo, já para abrir para você falar alguma coisa, certo? Porque eu já trouxe várias evidências aqui aqui do Cristo homem, né? Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus aqui, quando está próximo da sua morte, a sua alma está angustiada, está triste até a morte. Quem de nós, seres humanos, que nunca sentiu essa angústia de morte, essa tristeza muito profunda? Então, o Cristo homem, ele participou de todas as dores dos seres humanos. Ele conhece as nossas dores, ele conhece o nosso sofrimento. É o único que nos conhece muito mais do que nós conhecemos. Nós não conhecemos as pessoas, nós apenas entendemos algumas partes dos seus comportamentos, mas o seu íntimo, o seu interior, nós não conhecemos as pessoas, mas Cristo conhece a todos. Eu queria dizer para você que se decepciona com pessoas. Eu queria dizer para você que você sempre vai se decepcionar com pessoas. Então, se você tiver de fazer alguma coisa, não faça para que o outro nunca venha a te decepcionar, porque isso sempre vai acontecer. Jesus Cristo escolheu 12 homens e todos os 12 os decepcionaram. Mas se nós amamos realmente, de verdade, nós faremos as coisas sem querer algo em troca, sem querer alguém 100%, sem querer alguém perfeito. Não. Nós temos que amar as pessoas por quê? Porque todos nós falhamos e todos nós vamos decepcionar uns aos outros. Então, essa fantasia de que, eu não esperava isso dele ou isso dela, não é assim. Eu queria dizer para você que nós não nos conhecemos, mas Cristo, ele conhece a profundeza das nossas almas. Então, ele participou de todas as nossas angústias e dores. Ele chorou, ele se angustiou, ele foi traído, ele foi abandonado, ele sofreu afrontas, humilhação. Então, ele participou de tudo. Então, ele conhece cada um de nós. E sobre a carta de Hebreus, né? Além disso, o autor de Hebreus nos diz: embora fosse um filho, como eu já li, né? Aprendeu a obediência através do sofrimento e fez perfeito. Ele se tornou a fonte eterna da salvação por todos os que nele obedecem. Agora eu vou abrir, Léo, aqui para você falar e você só abre o teu microfone que eu vou fechar o meu. Tá me ouvindo? Pois é, Marcos. Só para complementar, né? Já que tu explanasse o assunto aí sobre a humanidade de Cristo, em Isaías 53, do versículo 3, diz assim: era o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso algum.
Então, é o mesmo Cristo, o que nasceu de uma concepção milagrosa, em, que não é explicável pela lógica a seu nascimento, é o verdadeiro homem que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer e que conhece as nossas dores. Isso é algo confortante para nós, e saber que o nosso Cristo nos conhece perfeitamente, como nós somos. Agora eu queria comentar sobre a natureza divina de Cristo, que é a sua natureza coeterna com Deus, com o Pai, junto com o Espírito Santo. Essa natureza divina não foi alcançada com o tempo, como o própria heresia do docetismo diz que Cristo era um homem e, e no momento do seu batismo o Cristo divino veio sobre ele, e depois que o Cristo divino veio sobre o Cristo homem deixou de existir, e quando chegou no momento da cruz, o Cristo divino saiu e morreu apenas o Cristo homem. É uma questão assim, é um pouco curiosa e pertinente para algumas pessoas que não têm um esclarecimento prévio das Escrituras, porque elas se questionam: quem morreu na cruz? Foi Cristo homem ou foi Cristo Deus? Se foi o homem, para onde foi o Cristo Deus? E se foi, foi o Deus, foi o Cristo Deus que morreu na cruz, Deus pode morrer? Algumas pessoas se questionam nisso e levam algumas especulações que totalmente heréticas, que contradizem a verdade das Escrituras. Só para esclarecer que em momento algum a natureza humana e a natureza divina se separaram de Cristo. Quando Maria concebeu a Cristo, ela concebeu o Cristo homem e o Cristo Deus. Quem nasceu de Maria foi o próprio Deus. Então não tem como separar as suas duas naturezas. Se a gente separar essas duas naturezas, nós vamos cair em uma outra heresia, que é o... Deixa eu ver se eu me lembro o nome agora. Esqueci o nome agora da heresia que se chama para isso. Que é uma heresia que diz que as duas naturezas de Cristo são separáveis. Mas não. Pois bem, esse mesmo Cristo que nasceu, ele é o verdadeiro Deus. E aqui em Isaías, capítulo 9, do versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo será sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e o seu reino. Então, esse mesmo menino, essa criança que nasceu, Isaías diz que ele é o verdadeiro Deus, que ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso daí. E essa profecia de Isaías se cumpre no Evangelho de João, no capítulo 1. Deixa eu encontrar aqui. Ainda estou um pouco nervoso, acho que é normal.
João, capítulo 1, vamos ver como é que esse Cristo se manifestou e quem ele é. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui no versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, o mesmo Cristo que nasceu com todos aqueles atributos que Isaías diz que ele era maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, nasceu, e nós vimos a sua glória, todo o seu senhorio, com toda a expressão de graça, de verdade, da parte de Deus para nós, revelada no seu Filho Jesus. E esse mesmo Cristo que nasceu, quando ele estava operando as suas maravilhas, houve uma ocasião muito interessante em que, primeiro vamos entender quem é Deus. Deus é digno de ser adorado, não é verdade? Deus é digno de honra, de glória e de todo louvor. E nós nascemos, fomos criados com esse propósito de glorificar a Deus e de adorá-lo para sempre. E aqui no próprio Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 35. Vê se tu consegue aumentar só um pouco o áudio, Léo. O meu áudio? Sim. Peraí. Tá ouvindo bem agora? Pronto, eu tô ouvindo bem. Tem alguns irmãos aqui que estão dizendo que o teu áudio tá baixo. Eita. Mas o microfone tá aqui, eu não sei qual é esse problema, Marco. Pois depois a gente vai mandar pro setor técnico aí para saber se a gente consegue resolver isso. Tá certo. Então, a gente vai tentar resolver isso. Em João capítulo 9, versículo 35 ao 38, diz assim: Ouvindo Jesus que tinha expulsado e entrando, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Que é Jesus perguntando para um cego de nascença. Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Léo, meu querido, agora eu não tô escutando nada. Não tô escutando. Pois é, não tô escutando nada agora. Tá ouvindo agora? Pronto. Vê se não é lá na conexão, lá na entrada.
Pois é, eu tirei e Ah, coloquei agora. pronto. Agora deu certo. Certo. Tá certo. Não sei nem onde eu tava. É, eu não lembro onde o áudio parou de Sim, funcionar, né? você começou de João, né? Aí tava Aham. andando. Tá. Então vou retomar que eu não sei de onde parou, né? Aqui em João, no capítulo 9 versículo 35 em diante, diz assim: E ouvindo Jesus que tinha expulsado, entrando ele e perguntou: Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: Era um cego. E disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Já tendes visto, e é este que fala contigo. E o cego, olha a expressão do cego. Então afirmou ele, dizendo: Creio, Senhor, e o adorou. Então, o próprio cego adorou a Cristo. Se Cristo não fosse Deus, ele rejeitaria a adoração do cego, pois somente Deus é digno de ser adorado. Ele e também em Marcos, deixa eu encontrar aqui. Aliás, em Hebreus, Hebreus, eita, eu tinha marcado aqui. Hebreus capítulo 1, do versículo 5 ao 6, diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, o próprio Deus é o Pai afirmando, dizendo aos anjos que adorem a Cristo. Assim como a gente viu lá no nascimento de Cristo, né? Em que os reis magos entraram, ofereceram ofertas a Cristo e adoraram a Ele. Aqui também, ele sendo menino foi adorado, e aqui já adulto foi adorado por homens, e agora Hebreus diz que ele foi adorado por anjos. Ou seja, as criaturas de Deus se prostraram diante de Cristo em adoração. Em Marcos, capítulo 2, vamos ver uma coisa mais interessante, que é um dos atributos de Deus, uma, uma atitude, é, algo que somente Deus pode fazer, é perdoar pecados. E Marcos 2, 5 ao 7 diz assim: E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. E mais alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Então, os próprios escribas, estudantes da lei, sabiam que somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse para o paralítico: Olha, estão perdoados os teus pecados. Mas os escribas cogitaram, tentaram levantar: Não, isso é uma blasfêmia. Ele está errando, ele está mentindo. Mas Jesus, para provar que ele tem esse poder de perdoar pecados, ele diz no versículo 8: E Jesus, percebendo
logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, dizendo: Por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais difícil, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te e anda. E tomou o teu leito, levantou e foi para sua casa. Então, o próprio Cristo provando diante dos homens que ele tem poder de perdoar os pecados, assim como o Pai. E a gente vê também outra coisa maravilhosa em Apocalipse, em ver que Apocalipse capítulo 5, do versículo 11 em diante, a gente vai ver que todas as criaturas de Deus reunidas diante do trono de Deus, diante do Cordeiro que é Cristo, adorando Ele. O versículo 11 diz assim: Vi e ouvi outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares e milhares de milhares, e proclamava em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram a ele. Ou seja, aqui é um cenário fantástico em que a gente vê os céus, a terra e até mesmo o inferno diante do trono de Cristo, diante de seus milhares e milhares e milhares de anjos, dando glórias e honra e louvores e honra, dizendo que ele é digno de receber todo louvor, toda glória, a força, a riqueza. Ou seja, isso é uma expressão de adoração, assim como a gente vê em Isaías, que Deus está no seu trono, e Isaías vê é, é, a glória de Deus e começa a ver os anjos, os serafins, os seus servos, anjos, dizendo que ele é santo, 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 exaltando, dando os atributos a Deus. Aqui em Apocalipse a gente vê a mesma cena parecida, só que agora com todos os seres, nos céus, sob a terra, debaixo da terra, nos mares, ou seja, os homens, os anjos, os demônios e a natureza rendendo louvores a Cristo, engrandecendo ao Filho de Deus que está sentado no trono, recebendo toda adoração. Então, somente esse texto de Apocalipse, a gente vê uma cena maravilhosa que enche nosso coração em saber que o Cristo está recebendo todo o louvor e adoração que é devida a seu nome. E para não deixar sombra de dúvidas, em Tito, no capítulo 2, no versículo 13, nós vemos uma confissão dizendo que quem é Cristo, que fala sobre os gloriosos benefícios da graça salvador. No versículo 13 do capítulo 2,
Deixa eu encontrar aqui. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, todos nós, assim como está escrito em Tito, nós aguardamos a manifestação gloriosa do nosso grande Deus. Ele não somente é o nosso Deus, mas é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o próprio escritor de Tito dizendo que ele é o nosso grande Deus, se referindo a Cristo. Ou seja, a heresia de que Cristo é o anjo Miguel, que ele é uma criatura, que ele foi criado, cai por terra diante desses textos que a gente vê, porque é somente Deus e pode ser adorado. E nós, como lemos em Apocalipse, todo ser que é vivo, todo ser que existe, louve e adore ao Senhor. E ele não deixou dúvidas quando exigiu dos homens a mesma honra e, e a mesma que os homens tinham para com o Pai. Em João, no capítulo 5, nós vamos ver Cristo exigindo para si a honra que os homens davam ao seu Pai. João 5, 23. E a fim de que todos honrem ao Filho de modo porque honram ao Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai a quem enviou. Ou seja, ele estava próprio dizendo: olha, se vocês não me honram, vocês não honram também o Pai. Quem honra o Filho está honrando ao Pai. Então, se alguém quer agradar a Deus, se alguém quer honrar e dar glórias a Deus, deve honrar e dar glórias a Cristo no Espírito Santo. E também em Isaías 43, vamos ver um fato muito legal sobre Cristo. Isaías 43, versículo 11. Diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação e realizei e a fiz vir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou o Deus. Então, Isaías está dizendo, o próprio Deus, no Antigo Testamento, dizendo: olha, eu sou o Salvador, e fora de mim não há outro, não existe outro Salvador, não existe outro intermediador, não existe outro em que possa redimir a alma de vocês e salvá-los. E também em Atos, no capítulo 4, para terminar, nós vemos Atos 4, capítulo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual que importa que sejamos salvos. Aqui, Pedro e João no Sinédrio, falando de Cristo e dizendo: não existe outro nome que vocês possam ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então, o mesmo Deus que não há outro Salvador além dele, de Isaías, é o mesmo confirmado pelos apóstolos, dizendo que não há outro Salvador, não há outro meio de salvação a não ser por
Cristo. Isso se dá porque ele é coeterno com o Pai, tem a mesma substância do Pai. Assim, Deus não é feito de nada. Não existe uma matéria que diga, essa matéria aqui é Deus. Mas se existe algo que diga, não, Deus é isso. Cristo é igual, é parecido, é idêntico. Assim como é o Espírito Santo. Então, Cristo não é um Deus maior que o Pai e nem um Deus menor do que o Pai. Ele e o Pai são um. Quem vê a Cristo vê o Pai. Assim como ele mesmo confirmou nos Evangelhos. E para terminar, é um assunto tão bom, né? A nossa confissão belga, confissão de fé, fala sobre as duas naturezas de Cristo no seu artigo 19. Diz assim: cremos que por essa concepção a pessoa do Filho está unida e conjunta inseparavelmente e na natureza humana, e não há então dois filhos de Deus e nem duas pessoas, mas duas naturezas unidas em uma só pessoa, mantendo em cada uma delas suas características distintas. A natureza divina permaneceu não criada no início e nem no fim, preenchendo os céus e a terra. Do mesmo modo, a natureza humana não perdeu as suas características, mas permaneceu criatura, tendo o início e sendo uma natureza finita e mantendo tudo que é próprio de um verdadeiro corpo humano. E ainda que por meio da sua ressurreição, Cristo tendo concebido imortalidade, a sua natureza humana, não transformou a realidade da mesma, pois a mesma salvação e ressurreição depende também da realização do seu corpo. Essas duas naturezas, porém, estão unidas em uma só pessoa, de tal maneira que nem por sua morte foram separadas. Ou então, ao morrer, ele entregou nas mãos de seu Pai o verdadeiro espírito humano que saiu de seu corpo, mas a natureza divina continuou unida à humana, mesmo quando ele estava na sepultura, e a divindade não cessou de estar nele, assim como também nele era criatura, embora por algum tempo não tenha se manifestado. Por fim, diz assim: por isso confessamos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Deus a fim de vencer a morte por seu poder, e verdadeiro homem a fim de morrer por nós na fraqueza de sua morte. Então, essas duas naturezas de Cristo, unidas de uma forma hipotáticas, inseparáveis, se dar na pessoa do Filho de Deus, que é Cristo, o nosso Senhor. Então, gente, essa é uma concepção bem, digamos assim, bem simples, bem em média, sobre a doutrina de Cristo, sobre a cristologia, e nós Bem didática, né? podemos ver... Oi? Bem didática. Bem didática. Eu tentei procurar as palavras mais simples, mais fáceis de ser entendida. E também eu queria trazer uma outra definição sobre Cristo. Está aqui um livro que eu tenho em mãos, diz assim: Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo, prometido desde o período da queda de Adão no Éden, sendo seu nascimento um mistério. A sua morte e ressurreição são claramente profetizadas séculos antes de seu nascimento, para comprovar a sua divindade. Ele fez uso das duas prerrogativas que só Deus possui: receber adoração tanto de homens como de anjos, e até mesmo poder para perdoar. Cristo é profetizado por Daniel, o profeta, como sendo
o Messias que viria para iniciar a restauração de Israel em um período previamente estabelecido por Deus. Então, Cristo é a própria manifestação do ser de Deus. Se alguém quer ver a Deus, deve ver a Cristo. Assim como Tomé perguntou, mestre, mostra-nos o Pai, para que creiamos. E o próprio Cristo falou, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Então, se nós conhecermos a Cristo em sua plenitude, nós estaremos conhecendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o Criador do universo. Amém. Glórias a Cristo, né? Amém, Léo. Glória a Deus. A gente fica satisfeito, né? Essa informação, essa discussão é muito bom, muito saudável. A gente precisa conhecer quem é Cristo, porque o próprio Cristo nos ensinou que muitos viriam em seu nome. Então, quando nós conhecemos quem é o Cristo bíblico, nós viramos as costas para os cristos que não são bíblicos. E é isso, eu não tenho mais o que acrescentar. Até teria, né, se nós tivéssemos mais tempo. Mas eu acho que foi bem proveitoso. A gente já conseguiu desenvolver mais. Não tivemos tantos problemas aqui de conexões. E foi muito bom, né? Então, a gente pode fazer uma oração para encerrar agora, né? Amém. Estamos esperando o irmão orar. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela pessoa de Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, e o nosso verdadeiro Deus em quem confiamos a nossa salvação. Ó Pai, eu agradeço pela Tua palavra, agradeço pela Tua graça revelada em Cristo a nós, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor estenda essa graça para mais pessoas, para que possam conhecer a mais de Cristo, a mais do Senhor. Ó Deus, e se possível, através da nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos, revela-te a esta nação, a este país, para que todos possam ver e te conhecer e se render em amor a Ti, Senhor. Pois é o que nós desfrutamos e regozijamos da pessoa de Cristo, que é o nosso Senhor. Amém. Tá bom, Amém, meu irmão. Então é isso, né? A gente vai marcar uma outra live. Eu acho que Um outro assunto. acho que uma vez na semana estaria bom, né? Sim, E sim, perfeito. aí a gente passa os outros dias estudando, né? Para a gente trazer aqui. Semana passada eu estive bastante ocupado com o negócio da igreja. Eu sei. Nossa reforma lá na igreja. E também foi corrida minha semana, daí só deu hoje. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Tá certo. Pois tá bom, meu querido. A paz de Cristo, Deus abençoe. Um abraço. Amém.